Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Bom, irmãos, a gente vê aqui no versículo de Coríntios, está escrito onde o apóstolo Paulo ele recebeu várias cartas da igreja de Coríntios, onde os membros perguntam a ele sobre questões de casamento, sobre essas questões de intimidade, de casamento, de desejos sexuais. Então, principalmente sobre a questão do casamento, da união civil. E Paulo foi lendo essas cartas e ele respondeu essas cartas. E ele fala nessa carta, o que ele fala nessa carta? Ele fala, bom seria, sobre resumir, não vai dar para ler tudo, que é muito grande, bom seria que o homem nenhum tocasse mulher. Mas o que o apóstolo Paulo está falando isso? Ele está dizendo que é bom que o homem, vamos supor, que o homem não toque mulher, que o homem não case com mulher, é isso não. O apóstolo Paulo não está aqui falando isso, ele está falando de outro jeito. Então, uma coisa, quando uma pessoa, principalmente naquele tempo, até nos dias de hoje, ela serve a Deus, ela dedica 24 horas do dia dela, da manhã, vamos supor, vou dar uma olhada, das 6 da manhã, das 7, das 9 da manhã até meia-noite. Vamos supor que ela fica o dia todo, ela não consegue descansar, não para. Ela fica o dia todo se dedicando à obra de Deus, salvando almas, que nem foi o caso do apóstolo Paulo, que ele vivia viajando de cidade em cidade, ele não tinha endereço fixo, ele sempre estava num lugar, um dia dormia num lugar, outro dia dormia no outro, ou seja, ele sempre estava viajando, um dia num lugar e no outro dia, um dia ele estava no outro, ele sempre viajava de país em país, em cidade em cidade, pregando, salvando, curando, libertando, ou seja, não era fácil. Então, nesse caso, porque além do apóstolo Paulo teve outros, até os dias de hoje é assim, como a gente vê no caso de missionários que viajam para países como países muçulmanos, países onde a palavra de Deus não é conhecida, onde a idolatria é grande. Então, quando esses missionários, a missão deles não é fácil, não é que nem missão de pastor, ou seja, a missão deles é muito difícil, é mais difícil do que a missão do pastor, porque a missão deles é viajar de cidade em cidade, viajar de estado em estado, província em província, país em país, pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. E como eles viajam de lugar em lugar, de cidade em cidade, eles não têm tempo nem para eles mesmos, eles se dedicam mais às almas, eles se dedicam 24 horas por dia às almas do que se dedicam a eles. Ou seja, eles pregam, eles se dedicam mais à palavra, mais às pessoas do que a eles próprios. Então, nesse caso, e se eles pensam, aí a pessoa para e pensa, nossa, diante dessa minha rotina de 24 horas por dia se dedicando a, como pode dizer, à pregação do evangelho, ao anúncio da palavra de Deus aos perdidos, ou seja, diante dessa situação, e quando ele vê que o casamento pode de alguma maneira ser um fardo para ele, então o apóstolo Paulo orienta que ele não case. Nesse sentido, ele é orientado a não casar. Por quê? Porque, vamos supor, se ele for casado, vai ser difícil, porque, vamos supor, você fica 24 horas por dia fora de casa, lá, 24 horas fazendo uma coisa, você não para. Ainda que você acompanhe seu marido, ele não para, você não vai ter tempo para ele. Então, é difícil, porque ele está de manhã até meia-noite, na rua, pregando, salvando, curando, libertando, não é fácil. Aí ele chega em casa cansado, de madrugada, não vai conseguir tirar nem tempo para você. E aí, nesse caso, e se a pessoa for da vontade dela, se ela vê que realmente não dá, aí o apóstolo Paulo orienta que não case. Sendo que o próprio apóstolo Paulo não casou por causa disso, não é porque ele foi obrigado a não casar, não. Ele não casou por causa disso, nada disso. Porque ele viu que diante da missão dele de viver sendo preso, porque onde ele ia, ele era apedrejado, ele era preso. Ou seja, ele vivia sendo perseguido, vivia sendo torturado, ou seja, vivia sendo perseguido, ele era agredido, ou seja, ele não parava, ele sempre estava viajando. Não era fácil acompanhar ele. Então, ele não casou por isso.
Mas ele também fala que, mas se não puder se conter-se, case-se, porque é melhor casar do que se arder. Ou seja, quando um homem, ele, nesse sentido, um homem que não consegue se conter, no sentido dos desejos, quando você olha uma mulher bonita e você sente uma atração muito forte, e aquela atração domina você, você é uma paixão, isso domina você. Nesse caso, o apóstolo Paulo orienta que você case. Nesse caso, você é orientado a casar. E aí muitos cristãos que às vezes estão novos na igreja, que lê esse versículo, que lê isso na Bíblia, fala que leva um susto, meu Deus, não posso tocar em mulher, não posso casar. Que nem a gente vê que na igreja católica. Por quê? Você sabia que na igreja católica os padres, eles não casam por causa disso. Eles pegam esse versículo, a igreja católica pegou esse versículo e pegou esse versículo e decidiu fazer desse versículo como posso falar? Pegou esse versículo e transformou esse versículo numa rigidez, numa lei dentro da igreja católica para o sacerdócio. Ou seja, os padres, eles têm tempo para casar? Eu creio que sim, porque eles têm lá, eles fazem as missas, mas eles têm tempo para as coisas deles, porque eles têm tempo livre. Muitos deles praticam esportes, fazem coisas pessoais, ou seja, eles têm tempo. Se eles fossem casados, podiam ter tempo para suas famílias, podiam ter tempo até para ter filhos. Mas a igreja católica usa esse versículo para colocar como lei decretada pelo Papa para que os padres não casem. Eles usam esse versículo, transformam em uma heresia a obrigar os padres a não casarem. Então, essa é a realidade. Essa é a questão da gente ver, né? Disso que os padres não casam. Eles acreditam que é uma orientação, ou seja, eles não casam por isso. Mas assim, a questão é que, não posso dizer, por isso que a gente vê os profetas no passado, como por exemplo Jeremias. Por que Deus pediu para Jeremias não casar e nem ter filhos? Porque a missão de Jeremias ia ser difícil, talvez a missão de Jeremias tenha sido até mais difícil do que a do apóstolo Paulo, porque Jeremias ele ia se dedicar 100% a servir a Deus, a tirar o povo da idolatria, ou seja, ele tinha que se dedicar 24 horas por dia ao povo para, como pode dizer, para aproximar o povo de Deus, porque essa é a missão de Jeremias. Porque se Jeremias casasse, com certeza ia ser difícil. Talvez a esposa dele poderia ter sido até morta, então seria uma dor maior, ele não ia nem querer mais ser profeta. Então Deus ordenou que ele não casasse naquele momento para não atrapalhar a missão dele. O profeta Ezequiel, eu creio que ele tenha sido casado, mas ele também não casou por isso, porque ele viu que a missão dele lá na Babilônia não seria nada fácil. Ia exigir 24 horas por dia do tempo dele, e ele não ia conseguir nem descansar. Quer dizer, ia conseguir, mas não ia ser uma coisa longa, não ia ser fácil. Então ele precisava se dedicar. Por isso que ele não casou. Por isso que o apóstolo Paulo não casou. Por isso que Elias não casou. Por causa dessas coisas. Por causa dessa questão. Para você entender por que alguns, não todos, alguns não casaram. Porque a gente vê, teve profetas quando casaram. Moisés foi casado, Samuel foi casado. Mas esses não casaram por decisão própria. E no caso de Jeremias, Deus orientou que a missão dele ia ser difícil. Orientou para que isso não se tornasse um peso para ele. Né? O objetivo de castigar ele, proibir ele de casar, não. Para que ele não sofresse. Ou seja, Deus falou isso para o bem dele, para evitar que ele passe por um mal pior. E ele acaba desistindo da missão dele por causa disso. Então essa é a questão, irmãos. Então, quando eu li esse versículo, eu também pensei, meu Deus do céu. Eu também li esse versículo e achava que eu entendi de maneira errada. Eu li uma coisa e entendi outra. Mas aí eu fui entender, eu fui analisar, eu fui pesquisar, eu fui ver um vídeo de pregação, entendendo sobre esse versículo, e oriento vocês a fazerem o mesmo, caso vocês leiam o versículo e não entendam. Entendeu?
que aí Deus vai falando direitinho e você vai entendendo, assim como ele fez comigo, entendeu? Então eu vou ficando por aqui, Deus abençoe. E